Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conheça Mais. Hoje nós vamos receber o André Gonçalves. O André é gerente de RI da Fibria. André, seja muito bem-vindo aqui conosco hoje. Obrigado, Leandro. Obrigado, André. É um prazer contar com você aqui. Bom, André, para a gente começar a nossa conversa, eu queria te pedir para contar para a gente um pouquinho mais sobre a Fibria, seu segmento de atuação, posicionamento no mercado, por favor. Bom, a Fibria é o maior produtor de celulose de mercado no mundo, é líder na atuação de celulose branqueada de eucalipto, tem como sua criação a aquisição da antiga Aracruz Celulose pela Votorantim Celulose e Papel, e isso foi em 2009. De 2009 para cá, uma história recente, mas que traz muita experiência desses dois produtores que tinham grande relevância na indústria. A Fibria hoje, portanto, tem uma capacidade de produção de celulose de 5 milhões e 300 mil toneladas de celulose branqueada de eucalipto, majoritariamente para o mercado externo. 95% dessa produção é destinada para o mercado externo. Os principais clientes da empresa estão nos segmentos de papéis sanitários. Tem como os principais clientes a Kimberly-Clark, a Procter & Gamble, e representa mais de 50% de toda a nossa produção. Outros clientes importantes estão nos segmentos de papéis especiais, papéis decorativos, de revestimentos e papéis de imprimir e escrever. Ótimo. E as principais regiões são a Europa, o maior mercado destino do nosso produto, cerca de 40%, América do Norte, em torno de 25%, e Ásia, em torno de 20% do total consumido pelos nossos clientes. Ótimo. Bom, então hoje vocês atuam exclusivamente com celulose, correto? Perfeito. Nós já tivemos exposição ao mercado de papel, decidimos continuar focados só no segmento de celulose, desinvestimos no negócio papel com a venda de unidades de Piracicaba e o negócio Compacel, que era um consórcio com a Suzano Papel e Celulose. Hoje nós temos apenas o segmento de celulose de mercado. Tá ótimo. Muito bom. Bom, eu vi que vocês divulgaram recentemente o resultado e o resultado foi bastante positivo, inclusive bem avaliado pelo mercado. Eu queria que você comentasse quais foram os principais destaques desses resultados e o que a gente pode esperar para esse ano. O resultado do segundo trimestre foi importante para confirmar a posição da Fibria no que diz respeito à sua alavancagem, que foi sempre um grande desafio desde a criação da Fibria. Desde 2009, a Fibria nasceu com uma alavancagem próxima de 8 vezes dívida líquida e EBITDA, que para uma empresa do setor industrial, intensivo em bens de capital, viver com uma estrutura de capital muito alavancada traz muito risco para a sua operação. Então, uma empresa que busca novamente ter um risco de crédito baixo, caracterizado pela avaliação das agências de rating como grau de investimento, precisa que essa relação dívida líquida e EBITDA seja baixa, em torno de 2 vezes e meio, de acordo com a própria metodologia das agências de rating. Então, a Fibria, desde a sua criação em 2009 até agora, trouxe esse indicador para quase 8 vezes para 2,3 vezes no segundo trimestre de 2014. E aí, uma longa trajetória mostrou esse indicador sendo reduzido, como a capitalização em 2012. Nós fizemos uma emissão de ações em 2012 para capitalizar a empresa, vendas de ativos no negócio papel e vendas de terras que foram feitas no ano passado. Isso constituiu uma fonte de liquidez para a empresa que permitiu pagar dívidas caras e alongar o perfil das nossas dívidas para um prazo mais longo. Então, a estrutura de capital hoje está adequada, os indicadores de endividamento estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela política financeira e a empresa já conquistou o grau de investimento pela Fitch Ratings, que é uma das agências de rating que avaliam a qualidade de crédito das empresas e suas dívidas, né? O corporativo e as suas dívidas. E nós estamos pela Moody's com outlook positivo, né? Perspectiva positiva, uma nota abaixo do grau de investimento, e pela Standard & Poor's também, uma nota abaixo com a perspectiva positiva. Legal. Bom, com relação a resultados, o que a gente viu de mais destaque também? O resultado da empresa foi muito afetado pela variável preço de celulose e câmbio. Essas duas variáveis, Leandro, elas explicam 80% do EBITDA da empresa. Certo.
E o câmbio médio do segundo trimestre foi mais valorizado, o real ficou mais valorizado que o dólar durante o segundo trimestre de 2014 em relação ao primeiro trimestre de 2014. Por isso, a nossa margem EBITDA teve uma queda para 35%. Ainda uma margem muito boa, mas uma queda em função da variável câmbio e preço de celulose. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma sinalização muito positiva de que o preço chegou no piso, com os chineses aumentando em muito as compras de celulose no mês de junho. Isso foi uma estatística anunciada no dia da divulgação dos nossos resultados e que favoreceu muito para a valorização da nossa ação no dia que nós divulgamos os resultados. Um consultor independente divulgou os embarques de celulose para a China, mostrando um crescimento bastante expressivo. E isso acabou contribuindo para uma percepção de que os preços encontravam-se num patamar já atrativo para esses produtores de papel comprarem volumes de celulose, como eles fizeram no mês de junho. Então, acho que os destaques são essa tendência de inversão do movimento de queda do preço da celulose, e na variável custo, nós tivemos um resultado também muito importante. Se nós compararmos o custo de produção de celulose do segundo trimestre de 2014 com o mesmo período de 2013, a evolução anual do custo de produção foi de apenas 2%, contra uma inflação aí perto da meta de 6,5%. Isso foi, em grande parte, teve contribuição das vendas de excedente de energia elétrica que a companhia consegue ter no ambiente de potencial racionamento de energia, de escassez de energia, que elevou muito os preços de mercado da energia. Então, só para você ter uma ideia, nós conseguimos vender R$ 36 por tonelada no segundo trimestre em energia para o mercado. Isso contribuiu muito para compensar o aumento de custo nesse período. Ótimo. Muito bom. Então, falando um pouquinho mais do mercado, você comentou da dinâmica de commodity que o mercado tem, da celulose, e a gente sabe que o mercado de celulose é um mercado mundial de fato, e a exportação é muito relevante, como você comentou no início da nossa conversa, né? E a própria China é um consumidor cada vez mais relevante. Eu queria um pouquinho da visão da companhia a esse respeito, e como é que vocês fazem para evitar uma dependência excessiva de um único mercado? O interessante dessa indústria é que, por mais que a China tenha sido um driver importante, né, um vetor importante para crescimento de commodities, o nosso setor ele ainda tem um potencial muito grande de crescimento na China porque está atrelado ao consumo. Né, o papel sanitário, o papel de cozinha, ele está muito atrelado ao padrão de consumo de uma população e que tá, por sua vez, ligado à renda per capita dessa população. Então, regiões com economias mais maduras, como o continente europeu, Estados Unidos, Canadá, essas regiões já têm um consumo per capita de papel muito maior do que o consumo per capita na China. Então, para dar algumas estatísticas, a representatividade da China nesse segmento de celulose de mercado ainda é da ordem de 25%. Certo. Quando nós comparamos a importância e a relevância da China com outros tipos de commodities como o aço ou minério, é muito mais relevante, porque a China já passou por um desenvolvimento da sua capacidade instalada de indústria de base muito mais relevante do que o desenvolvimento do padrão de consumo daquela região. Então, há uma tendência ainda de crescimento e, por isso, as regiões como a Europa e a América do Norte ainda são os principais mercados do nosso produto. Tá certo. Bom, a gente falou bastante aqui da questão da demanda, né? Então vamos entrar um pouquinho na oferta, né? A gente vê outros players relevantes aqui no Brasil anunciando investimentos. E eu queria saber de você quais são os planos de investimento da Fibria para os próximos anos e o que a gente pode esperar em termos de posicionamento da companhia. A Fibria, ela, como já terminou esse ciclo de ajuste da sua estrutura de capital e muito trabalho com foco em tentar trazer a estrutura de capital para um nível adequado, que maximize valor para os seus acionistas, ela ao mesmo tempo criou opções para esses acionistas. Hoje, a estrutura de capital da Fibria e a sua alavancagem, ela permite que a empresa traga opções para os seus acionistas. Opções, entre elas, a de participar da consolidação da indústria, mediante uma oportunidade que faça sentido para os acionistas, a opção de dar continuidade ao crescimento orgânico, aproveitando que nós temos um portfólio de projetos muito atrativo, né, onde a maior parte deles trata-se de crescimento orgânico. E, potencialmente, se uma dessas duas, das primeiras opções que eu citei, não forem factíveis,
a própria distribuição de dividendos, porque a empresa está gerando fluxo de caixa livre, que é uma condição, eu diria que única nessa indústria, na medida que a estrutura de custo dessa indústria ela tem penalizado em muito a capacidade das empresas de gerar fluxo de caixa livre. Então hoje a Fibria, com uma estrutura de capital bastante competitiva, uma alavancagem que já é a menor da indústria, nós já estamos hoje com a menor alavancagem entre as empresas da indústria, cria opções. E as opções que estão na mesa são uma decisão por participar do crescimento da indústria via orgânica, e aí para dar um pouco mais de previsibilidade, nós devemos no segundo semestre tomar essa decisão de submeter ao Conselho os estudos de viabilidade do projeto de expansão da unidade de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, e o Conselho, por sua vez, vai tomar a decisão se o projeto será aprovado ou não. Então, ao longo do segundo semestre de 2014, a empresa certamente virá com uma comunicação formal ao mercado quanto ao crescimento via a expansão de Três Lagoas. As variáveis de câmbio e preço de celulose vão ser determinantes para definir os retornos desse projeto de expansão e aí a decisão por conduzir esse investimento de expansão ou não. Tá ótimo. Bom, André, para a gente concluir aqui o nosso papo, eu queria te pedir para comentar um pouquinho daquilo que você considera que sejam os principais diferenciais da Fibria. Quer dizer, além dos muitos que nós já conversamos aqui, eu queria entender de você por que o investidor deveria ter a companhia como uma opção de investimento. Olha, Leandro, eu diria que a Fibria ela é uma opção para aqueles investidores que, primeiro, têm uma visão de longo prazo, que é uma premissa básica para o investimento em ações, mas mais do que isso, está posicionado como uma empresa que traz menores fatores de risco na indústria em que ela atua. Por ter uma estrutura de custo muito competitiva, nós estamos melhor preparados para os ciclos de preço de celulose. Conseguimos gerar fluxo de caixa positivo em diferentes cenários de preço da celulose. Muito provavelmente, e aí eu não tenho a certeza porque o ano a gente ainda está decorrendo esse exercício fiscal, mas o resultado acumulado dos 6 meses de 2014 já fez com que a Fibria gerasse um lucro líquido de 630 milhões de reais. Ótimo. Muito provavelmente, esse resultado vai gerar uma base para pagamento de dividendos no ano que vem. Nós vamos submeter essa proposta para a Assembleia no tempo correto. A Assembleia vai ser decorrida no mês de abril de 2015, mas a não ser que haja uma volatilidade muito grande do câmbio no decorrer desse ano, se confirmando esse resultado, a gente deve ter base de lucro líquido para pagamento de dividendos, o que também é uma condição diferenciada numa empresa que está no setor de commodities. Por ser uma empresa tipicamente exportadora, num cenário de desvalorização do real, a Fibria se destaca por ser a empresa mais alavancada operacionalmente num ambiente de desvalorização da moeda brasileira. É muito melhor ter a Fibria do que ter o dólar como investimento, porque a cada 10% de desvalorização do real, o EBITDA da empresa, o EBITDA da empresa, a geração de caixa operacional da empresa, ela é aumentada em até 20%. Ótimo. Então você tem uma alavancagem operacional de ter o papel Fibria e obter essa transferência de valor da desvalorização do câmbio em fluxo de caixa livre para a empresa, numa proporção maior do que a própria desvalorização da moeda. Então, por isso que ter Fibria é melhor do que ter a própria exposição à própria moeda, né? A cada desvalorização de 10% da moeda local, a gente tem um incremento da geração de caixa de até 20%. Ótimo. Então, esse certamente é um diferencial para a empresa. Além da condição de vender energia elétrica num ambiente potencial de racionamento, né? Então, a Fibria produz 115% da energia elétrica que ela precisa consumir no seu processo produtivo. E é uma condição da própria operação. A gente não está fazendo isso porque está aproveitando esse momento. É uma condição estrutural da empresa de produzir mais energia do que precisa. Você não está realocando a energia da produção. Perfeito. Então, a gente tem um potencial de ganho maior com um cenário adverso de energia no Brasil. Tá ótimo, André. Bom, André, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui conosco e convidá-los para retornar outras vezes. Eu que agradeço, Leandro, e parabéns aí pela iniciativa da XP. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um programa Conheça Mais. Vejo vocês no próximo programa. Obrigado.